eu vou mostrar só a pontinha para eles. Dá uma olhada nisso aqui. Cara, hoje você vai aprender a fazer um dos pães ou pães? Pães, né? Um dos pães mais raiz que existe. Simples, fácil, extremamente barato e no final você ainda vai ter uma dica muito interessante. Eu sou o Batata. Eu sou a Raposa. Bora pro vídeo. Então você vai abrir agora os seus manuais secretos. Na verdade eu já abri, né? Quem acompanha o site já viu umas receitinhas lá. Que Mostra aí, pessoal, como que ele é. Isso é de quando? De 1960? Acho que é de 61. 61. Vai ter que tomar cuidado, porque senão ele vai despencar. E essa receita que a gente vai fazer hoje é dessa época, é desse livro. Legal. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Toma cuidado. Tô tomando cuidado. Olha só. Deixa eu abrir só uma página aqui. Olha. 1961. E quando você era mocinha, você pegou essas receitas aqui e digitou tudo nessa daqui, não foi? Mentira, minha irmã. Sua irmã? É. Puta Eu merda. ainda era uma criança. Dá uma olhada. Quase tudo datilografado. Olha. O pão de hoje é oriundo dessa pasta aqui. Raposinha, segundo o seu livro, esses são o pão original. É o pão sem frescura. É o mais simples de todos. E é o melhor, talvez, que a gente fez até hoje aqui em casa. Esse pão leva farinha, Sal, fermento e água. o fermento você pode fazer na sua casa. Aqui nós vamos acabar usando mais pra frente o fermento que a gente produz em casa. Tem vídeo pra vocês aqui no canal. Que a gente acha que o pão ainda fica mais saboroso. Fica mais saboroso, ele rende mais. O fermento você vai alimentando e ele nunca acaba. E as pessoas estão com muita dificuldade de achar fermento Exatamente. nas padarias e nos supermercados. Tá cada vez mais difícil de achar, então é legal você começar a produzir o seu fermento, ok? Vamos lá, Raposa? Começamos com bacia. Bom, nós vamos colocar aqui 1 kg de farinha. Tem que deixar um pouquinho no pacote pra sovar depois, se o cara tiver 1 quilo só, né? Exatamente. Mostra aí quanto sobrou de farinha no pacote, Só Raposinha. um pouquinho, ó. Beleza. Só pra poder polvilhar a mesa e sovar depois. 1 colher rasa de sal. Agora eu vou colocar o sal desse lado, que ele vai ficar separado do fermento. Para 1 kg de farinha, a gente vai usar um envelopinho de fermento seco. Ou você pode usar 1 xícara de fermento natural. Nesse primeiro momento, a gente vai deixar o fermento separado, tá? Do sal. Agora nós vamos misturar os ingredientes. Depois de bem misturado, a gente vai fazer um ninho aqui para colocar água. Agora a gente vai colocar água. São mais ou menos 720 ml de água levemente morna. Só que a gente não vai colocar tudo de uma vez. A gente vai colocando aos poucos e depois vai acrescentando para a massa não ficar muito mole. Não pode desperdiçar farinha, hein? Tem que pegar toda a farinha. O ideal é que ele fique mais duro, né? É. E não mais mole, ok? Depois disso você vai Só que ajustando agora chegou ele. a hora divertida. Bora botar a Hora mão na massa, divertida. porque senão... Ah, isso sim. Não precisa de nenhum equipamento, batedeira, nada do tipo, tá? Você faz na mão mesmo. É muito simples. Ó, fica essa buchaca na mão mesmo, mas a gente vai mexendo aqui até incorporar. Explica uma coisa, para. Mostra. Pare. O que é uma buchaca? Isso é uma buchaca? É isso aqui. Caramba! Meu Não Deus! me pergunta o que é buchaca. Eu não A prefiro não perguntar, eu não quero nem saber. Senão o YouTube vai desmonetizar o nosso vídeo. Com certeza é besteira. Você vai achar naquele livro ali. Tem escrito Mexa. buchaca. Mexa até virar uma buchaca. Tá escrito no livro, viu, gente? Coisa da Ó, mãe dela. Aqui ela já tá ficando bem homogêneo. O que eu vou fazer agora? Eu vou limpar a mão pra poder facilitar, finalizar isso aqui.
Tirar a buchaca da mão. Vou tirar a buchaca da mão. Vocês vão perceber que a massa já desgrudou bem da minha mão, da forma. E eu tô pegando agora, ó, todo o restinho da farinha que ficou aqui. Não pode sobrar nada, tá? A assadeira fica limpinha, dá uma olhada. Ela vai desgrudar todinha, ó. Ó, agora é hora de começar a sovar. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui, não muito, porque essa farinha acaba incorporando na massa. Só pra não grudar. A gente vai começar a sovar. Aqui, ó, você vai ver que a massa, perceber que a massa tá bem consistente. O que acontece? Quanto mais água a farinha absorver, mais molinho o miolo vai ficar. Então a gente vai colocando agora um pouquinho de água, bem devagarinho. A ideia é chegar naquele limite, né? Onde ela não gruda, mas que ela fique o mais molinha possível. Se a gente colocar água demais, ela vai virar uma cola. E você tá colocando uma colherinha. Isso. Só. E agora sovar. Aqui a gente vai ter que ir, o ponto dela vai ser até ele não grudar, mas que ele absorva mais água. Ó, essa parte que ela tá sovando, colocando água, tentando levar a massa no limite para ela poder ficar mais molinha, é no olhômetro, não tem medida, tá? E é por isso que você tem que fazer esse pão algumas vezes até você chegar no estado da arte dele. Agora eu vou fazer um rolinho aqui, ó, e vou dividir em 3 partes, que vai corresponder a 3 pães, mais ou menos de 500 gramas cada. Agora eu vou fazer 3 bolinhas e vou deixar a massa descansando por 10 minutos. Bolinhas prontas, a gente coloca um guardanapo por cima para manter o calor. Quer o meu reloginho? Cadê o reloginho? Que porco. Meu reloginho. Não. Põe aqui na tela. Põe aqui na tela. Você tem um reloginho de porco. Eu tenho. Que legal. Esse canal já foi um canal hardcore de sobrevivência. Ah, não é uma raposa, é um porco. E agora, raposinha? Agora a gente vai sovar. Manda lá. De novo? De novo, por uns 10 minutos. Eita. É bem simples. Você estica a massa, dobra, vira. Estica a massa, dobra, vira. Não tem muito segredo. Tá bom? Põe aqui, dobra, vira pra cima. Empurra com a mão, junta. Agora que a gente sovou, a gente vai perceber que a massa já tá bem elástica, ó. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma bolinha aqui e levar ela pra descansar por mais 1 hora. 1 hora completa, depois da sova. Se o lugar for muito quente, às vezes vai mais rápido. Então, qual que é a base? Dobrou de tamanho a massa, você já pode voltar a mexer nela. Se o cara for fazer à noite, por exemplo, que é mais fresco, é 1 hora. Por aí. Vou colocar elas meio separadas aqui pra não grudar muito. Vou cobrir de novo. Cadê meu porco? Raposa. Ok. E aí? Vamos ver? Ó. Caramba, ficou bonito, hein? Mostra o ponto dela aí para o pessoal ver. Tá bem molinha, né? Tá bem molinho e bem elástico. Legal. Fiz o orelha. Agora eu vou untar a forma com um pouquinho de manteiga. É muita manteiga ou pouca manteiga? Um pouquinho, só pra não grudar. Ó, a massa tá bem molinha, ó. Então o que a gente vai fazer? Eu vou formar um retângulo aqui, ó, com as pontas dos dedos. Agora a gente vai dobrar. Você vai dobrando e apertando. Isso. Vou dobrar esse outro lado. E agora aqui, ó, eu vou enrolar e vou pressionando. Sempre apertando. Isso. Essa língua que ela faz, mostra aí, raposa.
ela sempre fica para a parte de baixo, tá? Eu vou colocar ela aqui na assadeira e vou ligar o fogo. Enquanto o forno aquece, ela vai ficar aqui descansando uns 20 minutos mais ou menos. A gente vai fazer o corte aqui agora para o pão continuar crescendo e quando ele estiver no ponto, ele não rachar. Esse corte é para fazer isso aqui, ó. Ele sempre vai abrir e vai crescer. Dessa forma ele abre e fica mais bonito do jeito certo. Senão, ele vai ficar todo rachado. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, uma assadeirinha com água fervendo, ok? A água ali embaixo vai evaporar. E agora vai o nosso pão. Depois, eu vou com um borrifador, olha aqui, jogar um pouquinho de água lá dentro, ó. E fechar o forno. Depois de 20 minutos, você tira a bandejinha de água. Que lindo, Raposa. Ó. Caramba, Raposa. Ficou Que bonito. lindo. tá E com de casquinha. Olha só. Tem que tirar, né? Tem. Então pega a assadeira e eu puxo o pão. Vai. Tá quente. Ai! Meu, olha que pão lindo. Agora, nem pensar, mesmo com esse cheiro tem que esperar um pouquinho, né? É. Senão ele afunda inteiro na hora de cortar. Exatamente, deixa esfriar um pouquinho e depois a gente corta. Não, não é possível. Quanto tempo tem que esperar? 10 minutos, 20 Ô, minutos. louco! Meu, eu tô com fome. Calma, pressa. Caraca. Olha. Ó. Cozinha, quanto Oi. pesa o pão inteiro? 500 gramas. Então a receita dá 3 pães de 500 gramas, é isso? Isso. Isso significa que eu posso comer esse aqui inteiro com manteiga. Essa é aquela hora terrível do sofrimento. Onde vocês sofrem comigo e enfiam o dedão no like. Dá uma olhada aqui. O barulho da casca. É uma mistura de pão francês com aquele pão italiano, né? Com aquela casca mais dura. Apesar dele ser consistente, ele ainda assim é mais leve, né? Mas ele ainda guarda aquele gosto de pão artesanal, né? Aquela coisa mais... Rústica. Sabe o melhor disso? O preço disso aqui. Não é? Tá. Custo dele. O custo. Tá delicioso. Eu vou comer mais pão. Dá licença, tá? Quanto mais você praticar, melhor o seu pão vai ficar. Com o tempo, você vai ajustando as temperaturas de forno, porque isso é levemente diferente de uma casa para outra. Também você pode baratear ainda mais esse pão usando o fermento feito em casa, aquele fermento que você produz, o fermento raiz. Isso vai valorizar ainda mais o pão que você vai fazer artesanalmente aí na sua casa. Nós gastamos cerca de R$ 2,20 no pacote de farinha. Também gastamos em média R$ 1,40 em um saquinho de fermento. Só para arredondar, vamos colocar 40 centavos que seriam água, sal e o tempo de gás que você gastou no seu forno. Nós vamos ter aí um custo de R$ 4,00. São R$ 4,00 para produzir 3 pães de 500 gramas. Cada pão desse é vendido de 6 a 8 reais dentro do mercado informal. Se ele for mais artesanal ainda, o feito com fermento caseiro e outras traquitanas, você pode conseguir preços ainda maiores. Então dá para você ter uma ideia do lucro que você consegue só fazendo pão caseiro e comercializando aí na sua região, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Isso pode livrar uma boa grana para você e para sua casa e ser um bom início de um plano B. Além disso, se você não quiser vender, não quiser comercializar esse tipo de coisa, você vai estar aprendendo a fazer um dos alimentos que é a base da humanidade há milhares de anos, o pão. E esse é aquele pão padrão, aquele pão raiz, que você pode comer até com Nutella. Enfie o dedão no like, porque assim você ajuda pra caramba o canal a crescer e aparecer nesse mundão que é o YouTube. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas nesse período aprendam também a fazer um pão caseiro
muito, mas muito bom mesmo, que vai tornar o café da manhã e o café da tarde muito mais interessante. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. O Rator. Tá com medo do espantalho? Tô. Ele tá ali olhando pra mim.